Lula perdoa a traição de Toffoli numa reunião secreta no Palácio da Alvorada. Gente, como amor é lindo, não é mesmo? Viva a democracia relativa, viva a democracia inabalada, viva a amizade, viva o amor. Lula e Toffoli, depois de 6 anos separados, rompidos, finalmente selaram as pazes depois de traições, mágoas e de uma verdadeira via-crucis do Toffoli para voltar a se tornar o amigo do meu pai. Nessa via-crucis aconteceu a destruição da Lava Jato, que segundo alguns jornalistas teria sido usada por Toffoli para se reaproximar de Lula, para receber o perdão do chefe e para voltar para suas graças. Fica aqui comigo para você entender essa história que envolve lealdade, amor, ódio, traição, mágoas, vingança e agora a reconciliação. Mas há um porém. Será que Lula perdoou Toffoli de verdade? Ou nós estamos diante de mais um casamento de conveniências, uma aliança em que um usa o outro e vice-versa, como tantas que a gente vê na política? Mas antes de eu te contar essa história, você já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link nos seus grupos para que mais pessoas possam conhecer essa história de amor, traição e que pode ser de perdão ou então um casamento de conveniência. Vamos ver junto. Bom, vamos agora direto ao ponto. Quem deu a notícia aqui foi o jornal O Globo. Leiam aqui comigo, ó. Lula e Toffoli selam as pazes após mágoa e 6 anos afastados. Presidente e ministro do STF tiveram conversa privada de 2 horas em que evitaram lembrar a decisão do magistrado que fez o petista perder o velório do irmão. Gente, isso aqui é uma verdadeira novela na cúpula do judiciário e dos altos escalões do poder em Brasília. O tipo de coisa que é importante a gente conhecer para a gente entender como que as coisas de fato acontecem lá nos porões dos palácios brasileiros, onde o nosso destino é selado pelos donos do poder do Brasil. Segue aqui, ó. Depois de 6 anos afastados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Dias Toffoli do STF retomaram contato após se reunirem para uma conversa a sós. Em meados de setembro, Brasília estava esvaziada quando o presidente da República convidou o magistrado para um almoço no Palácio da Alvorada. O encontro, que não foi registrado na agenda presidencial, presta atenção, aconteceu durante a semana e serviu para que os dois selassem a paz, de acordo com uma fonte próxima ao petista. Primeiro ponto interessante aqui, gente, nessa matéria, é o encontro secreto entre o Lula e o Toffoli lá no Alvorada, fora da agenda oficial e durante a semana. Ou seja, durante o horário de expediente, horário de trabalho de 2 maiores autoridades da República, uma o presidente e outra ministro do STF. Ou seja, eles de cara já violaram a lei ao não registrar o encontro entre 2 altas autoridades na sua agenda, e como são 2 agentes públicos importantes se reunindo durante o horário de trabalho, a sociedade brasileira tem o direito de saber o que eles estavam fazendo, o que eles estavam discutindo, qual que era a pauta. Isso é de interesse público. Mas a transparência não é o forte nem do STF, como a gente vê nos inquéritos sigilosos de Moraes, e nem desse desgoverno Lula, que se elegeu dizendo no primeiro dia que faria aí um decreto banindo o sigilo de 100 anos de tudo e logo depois começou a colocar sigilo de 100 anos em tudo, inclusive na agenda da Janja. Vamos avançar aqui, ó. Os dois conversaram por cerca de 2 horas, mas evitaram esmiuçar os episódios do passado que fizeram Lula querer distância de Toffoli nos últimos anos. O objetivo comum era olhar para frente, segundo um interlocutor do magistrado. Aqui, gente, o segundo ponto super importante. Eles não falaram da maior mágoa de todas do Lula. E eu vou voltar nesse assunto lá na frente, guarda essa informação e fica comigo. Segue aqui, ó. Pro Toffoli, que há tempos desejava o encontro, foi importante retomar a relação com Lula, por quem tem admiração e apreço, conforme relatou a pessoas próximas. Para o presidente, além de se reconciliar com um aliado de longa data, foi uma forma de ampliar a relação com a corte, um movimento que já o levara a se reaproximar dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, presidente do tribunal. O terceiro ponto aqui, gente, é que desde que Lula foi eleito, Toffoli está tentando, retentando, de todo jeito, cair de novo nas boas graças de Lula. É óbvio, porque ele não vai querer ficar longe do poder. Talvez vocês lembrem que em 16 de dezembro, veja aqui comigo, olha só, em 16 de dezembro,
Saiu essa nota aqui dizendo que Toffoli pede perdão a Lula por vetar ida ao velório do irmão quando ele estava preso. O velório aqui do irmão era do irmão Vavá, enquanto Lula estava preso por ordem da Operação Lava Jato, o que causou uma raiva, um ódio, uma mágoa profunda no Lula, principalmente porque o Toffoli se criou no PT debaixo das asas do Lula. Toffoli foi advogado da CUT, depois advogado do PT nas campanhas presidenciais de Lula, depois secretário de Assuntos da Presidência e advogado-geral da União de Lula, cargos que ele ganhou sempre por proximidade e por lealdade, e não por competência, porque Toffoli nunca foi conhecido pela sua competência ou pelo seu notável saber jurídico e jamais teve um currículo à altura de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula, então, colocou Toffoli lá porque ele era leal, e Toffoli retribuiu Lula com o quê? Com uma traição na visão deles, né? Claro que, na minha visão, ele devia decidir de acordo com a lei, fosse qual fosse a situação. Mas na visão deles, não. Na visão de muitas pessoas de Brasília, é sempre possível você ultrapassar, você dobrar a lei para você atender a conveniências pessoais. E por isso, as decisões do Toffoli, nesse caso envolvendo aí a ida do Lula, ou a não ida do Lula ao enterro do Vavá, foram lidas aí por eles, nesse contexto, como uma espécie de traição. E olha aqui, gente, o relato da Folha de São Paulo sobre como esse pedido de perdão foi feito. Imagina aí você ser uma mosquinha na parede para assistir a essa cena. Dá uma olhadinha aqui, ó. Na cerimônia de diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral, na semana passada, o ministro do Supremo se aproximou do futuro presidente e pediu desculpas a ele. Aspas, o senhor tinha direito de ir ao velório, disse Toffoli. Aspas, me sinto mal com aquela decisão e queria dormir nessa noite com seu perdão. Gente, ora, como assim? Se tinha direito, que desse. E se não tinha direito, não tinha que ter dado. Se a decisão tem fundamento, tem que sustentar, independentemente de quem fosse. Segue aqui, ó. Lula bateu na mão de Toffoli e disse para ele ficar tranquilo que depois os dois podiam conversar de maneira reservada. Só que essa conversa reservada demorou muito para acontecer. Lula colocou Toffoli totalmente na geladeira e ignorou Toffoli por mais de um ano. E aí o Toffoli tentou desesperadamente chamar a atenção de Lula nesse período todo. Inclusive, a própria imprensa noticiou várias vezes que decisões de Toffoli contra a Lava Jato tinham esse objetivo, tentar chamar a atenção de Lula para uma reaproximação. Já pensaram como deve ter sido difícil para o Toffoli ver Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes mais próximos e mais amiguinhos do Lula, com acesso ao círculo mais alto do poder, sendo ouvidos por Lula como conselheiros, indicando nomes para o STF, para a PGR, para o TSE, quando ele, Toffoli, que cresceu debaixo da asa do Lula, estava totalmente excluído, totalmente alijado da patotinha das decisões do poder? Deve ter doído demais, hein? E aí vieram todas aquelas decisões do Toffoli contra a Lava Jato. Anulação de provas do acordo de leniência do Odebrecht, chamando a prisão de Lula de maior erro do judiciário da história do país, xingando a Lava Jato de pau de arara do século XXI. Veio ainda a anulação das multas bilionárias do Odebrecht e da JF, veio a anulação das condenações e processos do Marcelo Odebrecht, do Léo Pinheiro, de vários outros. Olhando para todas essas decisões, alguém poderia dizer que Toffoli tentou de tudo, mas nada parecia funcionar. O Toffoli chegou a dizer numa decisão, de modo totalmente desconectado do caso concreto, como a imprensa bem criticou na época, que a condenação de Lula tinha sido o maior erro da história do judiciário brasileiro, que foi uma armação. Enquanto isso, a Lava Jato ia sangrando e morrendo pelo caminho, e o combate à corrupção brasileiro sendo mutilado diante dos nossos olhos. Tudo nesse contexto da ambição de um homem só de voltar a ser amiguinho do presidente. Alguém pode dizer, de um lado, não, as decisões foram dadas por conta de ilegalidades, foram técnicas. Por outro lado, essas decisões eu sempre critiquei como frágeis tecnicamente, como decisões que não se sustentavam e ainda algumas frases ali totalmente desconectadas dos casos, como aquelas críticas à Lava Jato, que seria pau de arara do século XXI. Como assim? Tá tudo gravado os depoimentos, olha lá. Olha o chefe da Odebrecht depondo o Marcelo Odebrecht, o pai dele, entre risadas, com a maior tranquilidade, assessorados pelos melhores advogados do Brasil, mais bem pagos pelo menos. E aí a imprensa fez questão
de colocar algumas manifestações de Toffoli exatamente no contexto da busca do perdão. Vejam, por exemplo, essa coluna aqui do jornal O Globo, da Malu Gaspar. Toffoli busca perdão de Lula ao anular provas do acordo da Odebrecht. Só que não foi apenas a situação do velório que deixou Lula chateado. O Lula nunca engoliu que o Toffoli tenha se aproximado de Bolsonaro durante o governo do capitão. Toffoli chegou até mesmo a colocar um general do exército como seu chefe de gabinete no Supremo. Dá uma olhadinha aqui no que diz aquela primeira matéria. Deixa eu voltar lá e vamos ver junto aqui o que diz a primeira matéria. Aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Além disso, Lula ficou ressabiado com a aproximação de Toffoli com Jair Bolsonaro durante o governo passado. O ministro... Opa, eu não estou mostrando para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Olha lá. Além disso, Lula ficou ressabiado com a aproximação de Toffoli com Jair Bolsonaro durante o governo passado. O ministro do STF se tornou um dos interlocutores do ex-presidente e manteve contato frequente com ele até o fim do seu mandato. Aliados, o magistrado costuma justificar o movimento de aproximação do ex-mandatário por sua preocupação justamente com os arroubos antidemocráticos e suspeitas de articulações golpistas. Gente, na certa, o Toffoli, vendo Bolsonaro no poder e Lula preso, ele achou que Lula e o PT estavam acabados e fez de tudo para se aproximar de onde o poder estava, que era o Bolsonaro. Ou seja, todos esses movimentos indicam que o Toffoli agiu como uma pessoa oportunista, interesseira, querendo se aproximar do núcleo de poder. Isso aconteceu lá desde 2019, não foi algo que aconteceu em 2020, 2021. Se voltar lá em 2019 já estava acontecendo. Parece uma mariposa que ficaria o tempo todo tentando se aproximar da lâmpada, da luz, só que o Toffoli se aproximou demais e se queimou. O Lula não queria nem ouvir mais falar do nome do Toffoli. Dá uma olhadinha aqui, ó. Todos esses episódios vinham fazendo com que emissários interessados na reconciliação dos dois fossem mal sucedidos na missão de promover o encontro até recentemente. Segundo o auxiliar do presidente, por vezes ele se mostrava até irritado quando ouvia a sugestão para retomar as relações com o Toffoli. Por que então que Lula, de repente, resolveu perdoar o Toffoli agora? E será que ele perdoou o Toffoli de verdade? Olha aqui o que diz a matéria. Para aliados, Lula decidiu perdoar Toffoli com certa dose de pragmatismo. Alguns apostam, inclusive, que ele não esqueceu o episódio de Vavá. Em seus primeiros mandatos, o petista tinha auxiliares, como então o ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, que se ocupavam da relação entre Planalto e STF. Agora, Lula tem trazido para si parte dessa interlocução, ciente de que o protagonismo da corte hoje também é muito maior. Portanto, gente, a resposta é: perdoou, entre aspas, porque hoje o Lula governa com o STF, de mãos dadas, em lua de mel. Ou melhor, o STF e Lula governam juntos, dividem o poder sobre as políticas públicas, como moradores de rua, câmeras em policiais, descriminalização das drogas e do aborto, demarcação de terras indígenas e emendas parlamentares. E tem muita gente que acha que, apesar dessa reconciliação, o Lula não esqueceu e nem perdoou o Toffoli direito por episódio do Vavá. E aqui eu volto naquilo que eu falei lá no começo do vídeo. O fato de eles não terem entrado nessas questões do passado, naquele encontro secreto no Alvorada, deles não terem discutido o que aconteceu, a decisão do Toffoli, me faz crer que sim, que pode não ter havido de fato uma resolução, uma efetiva reconciliação, mas sim uma trégua. Ou melhor, dentro desse contexto em que Supremo e governo vivem em lua de mel, segundo o interlocutor do próprio STF, o que houve aí foi um casamento de conveniências, como tantos que nós vemos em Brasília, uma aliança por interesses. E mais uma vez isso está acontecendo no caso de Lula e Toffoli. Como pode haver um perdão e uma reconciliação real se duas pessoas que eram amigas sequer trataram daquilo que tinha dado errado, da raiz dos problemas entre elas, para expor isso, para tirar de dentro e assim finalmente fazer com que um perdão real ali acontecesse? É provável que esse perdão de Lula a Toffoli, movido a pragmatismo, seja um perdão de fachada, para inglês ver, porque Lula precisa do Toffoli para governar e Lula é esperto o suficiente para saber que não vale a pena para ele ficar brigando com o ministro do STF, principalmente um ministro que parece tão disposto a agradar e satisfazer as suas vontades. Ou seja, a qualquer momento, quando Lula achar que Toffoli não serve mais para ele, ele pode puxar o tapete de Toffoli,
dar uma facada nas costas e devolver, assim, a traição na mesma moeda. E se ficou alguma dúvida sobre qual foi o preço para o país dessa reconciliação entre Lula e Toffoli, dá uma olhadinha aqui na matéria que deixa isso bem explícito. Movimentos recentes de Toffoli também ajudaram a distensionar a relação com Lula, lembram integrantes do governo. O ministro é responsável por duros revés da Lava Jato. Veio dele a decisão de anular as condenações dos empresários Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, além de invalidar o uso de provas obtidas no sistema que registrava as supostas propinas pagas pelo Odebrecht. Aliás, nesse sistema que poderia recomeçar toda a investigação contra Lula, mas eles fizeram questão de anular depois de ter anulado as condenações. O magistrado chegou a dizer que houve conluio e uma verdadeira conspiração com objetivos políticos na Lava Jato. Na reconciliação entre Lula e Toffoli, quem perdeu mesmo foi o Brasil. E mais, pode continuar perdendo. Afinal de contas, como acreditar na imparcialidade do Toffoli para decidir questões de interesse do governo quando ele tanto busca o afeto ou então quando tanto busca influenciar o Lula? Nesse dia de combate à corrupção, dia 9 de dezembro, a gente vê o quanto nós perdemos com a destruição da Lava Jato, mas com os olhos do futuro, nós vemos também o quanto nós ainda podemos perder quando há uma aliança entre os poderes, em vez de controles mútuos, de freios e contrapesos, em vez do império da lei. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que Lula perdoou Toffoli de verdade ou ele ainda guarda mágoa? Me conta aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião.